Você sabia que o Nescafé foi desenvolvido pela Nestlé a partir de um pedido de cafeicultores brasileiros? Pois é, no final da década de 20, o mundo estava entrando em crise econômica e o pessoal aqui no Brasil percebeu que ia sobrar muito café e eles não tinham como vender, então eles queriam um produto que pudesse preservar o café por mais tempo, eles poder comercializar depois com mais calma. Acontece que a Nestlé, naquela época, não tinha uma solução, então ela designou um especialista chamado Maxim Morgenthaler para que ele desenvolvesse um produto que atendesse essa demanda. E ele levou 7 anos para fazer aquilo que depois seria o Nescafé. Quando ele terminou de desenvolver, o mundo estava começando a entrar na Segunda Guerra, então não conseguiram realmente espalhar comercialmente isso pela população civil. Mas naquele momento, os soldados acabaram ficando grandes fãs do café solúvel, porque imagina alguém no campo de batalha ter só um pozinho que ele põe na água quente, pode ter um cafezinho quente para tomar. Então isso foi um sucesso nesse contexto. Quando terminou a guerra, aí sim eles investiram pesado no marketing, na produção, e foi um sucesso imediato na Europa. Mas nos Estados Unidos não. O que aconteceu? Lá chamou muita atenção, porque todas as pesquisas que a Nestlé fazia mostrava que as pessoas gostavam, achavam o produto bom, moderno, parecia que ia ser um sucesso. A única coisa que não acontecia é que as pessoas não iam comprar. O que eles fizeram então? Eles perceberam que para poder evoluir, eles tinham que entender mais profundamente o cliente e que só fazer pesquisa e perguntar não era suficiente. Então, olha que bacana. Eles tiveram a seguinte ideia: eles geraram 2 listas de compras, compras típicas de uma casa americana de classe média. Chamaram um grupo de consumidores, de pessoas, né? No caso deles, o foco deles eram donas de casa, né? Mulheres com família de classe média, e chamaram essas pessoas e deram essas listas para as pessoas olharem. Então, elas tinham os mesmos itens. A diferença entre essas 2 listas é que numa delas tinha o café em pó tradicional e na outra tinha o Nescafé, o café instantâneo, e pediram para as pessoas fazerem isso. Com base nessas listas, me diga que tipo de dona de casa é essa pessoa que faz essa lista de compra? Qual que é a diferença entre elas? E eles viram o seguinte, que as 2 avaliações eram praticamente iguais, afinal as listas eram praticamente iguais também. A diferença é que naquela lista que tinha o café instantâneo, apareciam palavras pejorativas como pouca atenção com a família, descuidada, preguiçosa. Então, palavras negativas que mostravam que, apesar de nas pesquisas as mulheres falarem bem do Nescafé, da praticidade, da modernidade, internamente elas tinham uma percepção ruim do que significava fazer café instantâneo para suas famílias. Então, a partir do momento que eles entenderam isso, eles mudaram o marketing e, a partir disso, ele teve sucesso lá nos Estados Unidos também. E isso é importante a gente entender, porque quando a gente está querendo fazer transformações que afetem positivamente a experiência do nosso cliente, o primeiro ponto é a gente entender de verdade o que são necessidades e dores do ponto de vista do cliente. E nem sempre ele está expressando isso claramente para a gente quando a gente faz uma pesquisa perguntando, e muito menos em tabelas e dados estatísticos. Então, mergulhar nesse entendimento é uma coisa importante. E a gente ter uma metodologia que tem o passo a passo para passar por todas essas etapas, para fazer essa análise crítica e depois traduzir isso dentro de um bom processo é fundamental. Na minha experiência, mesmo em projetos de transformação de processos dentro de empresas, né, entre equipes, muitas vezes a gente falha por isso. A gente não entende o que o nosso colega quer, porque a gente acha que entende ou que conversou, porque a gente conhece a empresa. E a gente faz um bom plano de ação com pessoas muito comprometidas, executa tudo direitinho, mas não consegue chegar no resultado. Porque igual o pessoal da Nestlé, a gente também não tinha entendimento do que realmente representava valor para o nosso cliente. E quando a gente está num processo, como eu estou trabalhando agora, de fazer uma coisa chamada Customer Experience, Kaizen, que é transformar os seus processos de negócio focado na experiência do cliente, primeiro a gente tem que entender o que é necessidade e dor do cliente, né? Aquilo que ele deseja e o que atrapalha ele alcançar esse desejo. Depois transformar isso no valor, que é o que a gente entrega. E aí sim entender os vários momentos onde a experiência do cliente vai fazer ele avaliar se a gente está gerando valor ou não para ele.
aí sim a gente pode transformar os processos de negócio, discutir se a gente vai investir em tecnologia, porque sim, a gente tem uma boa condição de dizer aquilo que realmente, de um lado, vai gerar uma experiência melhor para o cliente e, do outro lado, melhor resultado para o negócio.